Saudações, seja bem-vindo ao canal. Hoje iremos resolver o exame. Ia me esquecendo, peço que se subscrevam e coloquem o vosso like, que o canal possa crescer e também compartilhem com todos os vossos amigos e irmãos, familiares, para que todos possam se deliciar da física fácil no canal Mentes Preciosas. Então, começando, hoje vamos resolver o exame de física da primeira chamada de 2021 da 10ª classe. Assim sendo, o número 1 diz: qual dos fenômenos é térmico? Um fenômeno térmico é aquele que pode alterar a temperatura. Ou, aliás, podemos dizer, o fenômeno térmico é aquele que ocorre com a variação da temperatura. A queda de um objeto não acontece com variação de temperatura, caiu. Fervura do óleo. Claro, se estamos a ferver um óleo, é porque antes de ser fervido esteve numa temperatura abaixo daquela que vai obter ao ser fervido. Então, para o número 1, temos a linha B. Vamos passar para o número 2. No número 2, temos a temperatura de uma certa substância é de 110 graus Celsius. Qual será o seu valor na escala Kelvin? Então, temos que converter a temperatura da escala Celsius para a escala Kelvin. Então, teríamos para o número 2 os dados, sendo a temperatura em graus Celsius, que seria igual a 110 graus Celsius. Queremos a temperatura em escala Kelvin. Então, a fórmula seria temperatura em grau Kelvin será igual a temperatura Celsius mais 273. Por fim, a resolução, que consiste na substituição dos dados na fórmula. Então, que seria temperatura Kelvin igual a 110 mais 273, que o nosso resultado será igual a 383 Kelvin. Conseguinte, colocamos a resposta. Então, os alunos com certeza irão colocar nas suas avaliações. Assim sendo, passemos para o número 3. No número 3, temos a questão seguinte. A figura representa uma associação de roldanas. Como podemos ver, temos diversas roldanas associadas. Para a linha A, temos de que tipo de associação se trata? Uma vez que temos uma roldana fixa e várias roldanas móveis, então trata-se de uma talha. 3, a linha A, temos uma talha. Para a linha B, temos quantas roldanas móveis possui a associação. As roldanas móveis são aquelas que não estão fixas, claramente. Então, como podemos ver no esquema, temos 1, 2, 3 roldanas móveis. Assim sendo, nós representamos o número de roldanas móveis pela letra N, então que será igual a 3. A linha C diz: calcula o valor da força F, que é a força que tende a vencer a força resistente. Então, é a força potente, necessária para equilibrar a força exercida pela barra. Então, sendo assim, temos
A linha C, dados. Sempre que tivermos um exercício, orienta-se ou recomenda-se que se extraiam os dados, a fórmula e a resolução. Então, os dados do exercício seria a força resistente, que são 100 Newton, a força potente, que é o nosso pedido, vamos representar por F, ponto de interrogação, o número de roldanas móveis, que é igual a 3. Então, a fórmula seria força potente igual a força resistente dividido pela potência de expoente N, que é a base 2. Então, a resolução será a substituição e a obtenção do resultado final. Então, sendo assim, a força F será igual a 100 newtons dividido por 2 elevado a 3, porque o nosso N é 3. Então, a força será igual a 100 dividido por 8. Assim sendo, força será igual a 12,5 newtons. Agora vejamos. Está correto? Pois a força potente sempre deve ser menor que a força resistente, porque nós não podemos vencer a força potente, a força resistente, aliás, com uma força acima da força resistente. Então, para o número 4, temos o seguinte exercício: um submarino completamente submerso. Para emergir, sobressair, o que deve acontecer? O submarino, se está totalmente submerso, para emergir, deve diminuir o seu peso. Então, assim sendo, nós teríamos a opção correta sendo a linha B. Para o número 5, teríamos um objeto de massa 4 kg, de volume 0,003 metro cúbico, está totalmente imerso na água. Sabendo que a densidade da água é igual a 1000 kg por metro cúbico e considerando que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine a linha A, o valor do peso do objeto. Muito bom. Vamos extrair primeiro os dados que vão valer para todas as alíneas simultaneamente. Então, teremos dados para o número 5, sendo a massa 4 kg, o volume sendo igual a 0,003 metro cúbico, sabendo que a densidade igual a 1000 kg metro cúbico e a nossa gravidade aproximada a 10 metros por segundo ao quadrado. Daí podemos começar com a resolução, sabendo que o pedido da linha A é o peso do objeto, que representamos pela letra P. Então, qual é a fórmula para a linha A? A fórmula seria o peso do objeto igual a massa vezes a gravidade, porque o peso geralmente é a força de gravidade. Então, assim sendo, nossa resolução para a linha A será peso igual a massa do corpo, que é 4 kg, vezes a gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. Assim sendo, o peso
será igual a 40 newtons. Sim, para a linha B temos qual é a intensidade ou determina a intensidade da força de impulsão que a água exerce sobre o objeto. Uma vez que já extraímos os dados, só substituirmos na fórmula. A linha B do número 5, temos a impulsão ou força de impulsão representada pela letra I. A fórmula será impulsão igual a densidade vezes a gravidade vezes o volume. Assim sendo, a nossa resolução será impulsão igual a densidade. A densidade nos nossos dados está bem claro que é de 1000 kg por metro cúbico. Uma vez que os dados estão no sistema internacional, podemos não substituir com as unidades. Todos os dados devemos averiguar se estão no sistema internacional. Então, vezes 10 vezes o volume de 0,003. Substituindo ou calculando, seria 10.000 vezes 3, que seria igual a 30 newton, uma vez que é uma força de impulsão. A unidade da força no sistema internacional é newton. Então, para a linha C, o valor do peso aparente. O que é isso de peso aparente? Quando mergulhamos um corpo na água, ele tem um certo peso que aparentemente é diferente do peso real. Então, assim sendo, o que é isso de peso aparente? O peso aparente, pode dizer peso AP, que será igual. Então, será peso aparente igual ao peso real menos a força de impulsão que tende a fazer com que o objeto saia da água, né? Então, o peso aparente será igual ao peso da linha A, que deu 40 newton, menos a impulsão que deu 30. Daí, o nosso resultado será, para o peso aparente, será igual a 10 newton. O número 6 diz: um corpo de volume 60 centímetros cúbico e densidade 1,8 gramas por centímetro cúbico flutua num determinado líquido. Qual é em grama a massa do corpo? Então, teremos 6 dados. Quais são os dados? Dados, o volume, que será 60 centímetros cúbico. Densidade, que representamos para ρ, então vai ser 1,8 gramas por centímetro cúbico. Flutua num determinado líquido, qual é em gramas a massa do corpo? Então queremos a massa, ponto de interrogação, em gramas. Ok. Assim sendo, podemos ver que o volume está em centímetro cúbico e a densidade está em centímetro cúbico também. Nós estamos no sistema internacional, mas não há necessidade de convertermos. Então, qual será a fórmula? Nossa fórmula será: nós sabemos que a densidade é igual a massa sobre volume. Então, logo, podemos achar a massa passando o volume multiplicar. Então, a massa será igual a nossa densidade vezes o volume. Aqui está a expressão do cálculo da massa. Então, a nossa resolução será basicamente massa igual a densidade, que é 1,8 gramas por centímetro cúbico, vezes o volume, que é de 60 centímetros cúbico.
Então, podemos simplificar. Centímetro cúbico por centímetro cúbico. Daí, o produto entre 1,8 por 60, calculado numa calculadora, uma vez que podemos usar as calculadoras no nosso exame, será igual a 108 gramas. Passando para o número 7. Temos a matéria da ótica, nesse caso. Ótica. O que diz o número 7? A figura representa um objeto colocado em frente de um instrumento óptico. De que instrumento óptico se trata? Como podemos ver, para não darmos voltas, podemos apenas colocar a resposta e quem gostaria de saber mais acerca da ótica é só sugerir nos comentários com que nós demos passo a passo a matéria da ótica, pois passo a passo seria muito longo. Então, é só dizer que nos nossos apontamentos nós sabemos que aqui estamos perante um espelho côncavo. Então, sendo assim, para a linha A, certa linha A, estamos perante um espelho côncavo. E a linha B. Determine graficamente a imagem do objeto. Só para ser mais prático, irei explicar o seguinte. Para determinarmos a imagem do objeto, sabendo que temos as dimensões aqui, eu vou explicar usando o esquema aqui. Vamos traçar um raio paralelo à linha aqui. Então, assim sendo, traçando um raio paralelo até tocar o espelho. Ao tocar, vamos projetar de modo que intersete o foco no ponto focal. Daí, podemos traçar um outro raio que intersete o foco. Depois de intersetar, iremos projetar paralelamente, de modo que não cruzes com a linha horizontal presente aqui. Assim sendo, podemos colocar a imagem nesse ponto, onde se cruzam as duas linhas projetadas, ou os dois raios projetados, sendo a imagem A, uma vez que não usei material, só era para explicação, não usei o material para questões didáticas, então o B passa para cá, pois a linha, o ponto aqui trata-se de A, mas vamos colocar a linha e o B aqui vai ser B linha. Daí teremos a imagem invertida. Aqui está a imagem. Assim sendo, temos a linha B já resolvida. Passemos para a linha C. Caracteriza a imagem quanto à natureza. Para a linha C, a imagem quanto à natureza, a imagem é real. Quanto à orientação, como podemos ver, a imagem já não está na mesma orientação para cima como está no início. A imagem está invertida.
Então, assim sendo, quanto à orientação é invertida. E quanto ao tamanho, medindo a distância daqui para aqui comparativamente ao objeto, onde vê que o tamanho é maior. Então, tamanho, ponto 3, será maior que o objeto. Assim sendo, passemos para o número 8. O que diz o número 8? Dados os gráficos A, B, C e D, indica aquele que melhor representa um resistor linear que obedece à lei de Ohm. A lei de Ohm diz que a resistência deve ser constante. Então, o que é isso de ser constante graficamente? Temos a tensão e a intensidade. Temos a resistência e a tensão. Então, nós sabemos que na lei de Ohm, a tensão e a intensidade são as duas características que são relacionadas. O que diz a lei de Ohm? A lei de Ohm diz que a resistência será igual a tensão sobre intensidade. Isto é, a tensão será igual a resistência vezes a intensidade, sendo que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Então, o gráfico, segundo essa fórmula, seria uma linha crescente e que obedece à lei de Ohm. Assim sendo, seria a linha B. A linha B. A linha B. Continuando para o número 9. O que temos no número 9? Temos na associação indicada na figura, determine a linha a resistência total da associação. Sabendo que temos aqui um circuito que precisamos de determinar a resistência total. Então, para o número 9, a linha A, nós podemos ver que estamos perante uma associação mista, uma vez que temos a parte que está em paralelo e essa parte em paralelo, podemos destacá-la, que é uma associação em paralelo, RP. E temos as duas que estão em série relativamente a essa que estará em paralelo. Então, vamos primeiro começar a bater essa parte em paralelo. Então, que vai ser 1 sobre RP igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, daí teremos 1 sobre RP sendo igual a 1 sobre 10, que é a resistência 1, mais 1 sobre 2,5, que é a resistência 2. Assim sendo, 1 sobre RP, resolvendo, será igual. O MMC de 2,5 e 10 seria o próprio 10. Então, aqui iremos multiplicar por 4. Aqui por 1. Seria 1 mais 4 sobre 10. Daí, teremos 1 sobre RP igual a 5 sobre 10. Para obtermos a resistência RP, iremos inverter a primeira fração, simultaneamente invertemos a segunda. Então, que seria 10 quintos. Então, a resistência paralela será igual a 2 ohm.
Assim sendo, a nossa associação automaticamente passa a ser representada da seguinte maneira. Dessa maneira, R4, RP, transformou-se numa única resistência, que equivale àquelas duas. E temos também R3. Como? Ora, vejamos. As três resistências passam a estar em série. Então, a resistência total será igual à soma das três resistências. Então, a resistência total será igual a R4 mais RP, que designamos por RP, mais R3. Extraindo os dados, R total será igual a R4, que são 7,5 ohms, mais 2 mais 0,5. Soma vai nos dar 9,5 mais 0,5, 10 ohms. Então, a resistência total será de 10 ohms. Assim sendo, pede-se a resistência ou a intensidade na linha B, a intensidade da corrente total na associação. Assim sendo, para determinarmos a intensidade da corrente total, iremos extrair os dados que seria a tensão total, que geralmente nos é dado no circuito. Então, tensão total será de 30 volts e a resistência total será 10 ohms. Uma vez calculado erradamente, automaticamente a linha B estará errada. Então, teremos a intensidade total, ponto de interrogação. A fórmula, qual será? Não se decoram as fórmulas. O que devemos fazer é deduzi-las caso tenhamos esquecido. Então, vamos ser resistência igual a tensão sobre intensidade. Nós precisamos da intensidade, não precisamos da resistência. Então, passamos intensidade a multiplicar e a resistência automaticamente vai passar a dividir. Assim sendo, temos a fórmula da intensidade. Resolvendo, nesse caso a resolução, será a substituição da fórmula e acharmos a nossa solução. Intensidade total será igual a tensão total sobre resistência total. Qual é a tensão total? É 30 volts e a resistência total 10 ohms. Então, o nosso resultado dividido em 30 por 10, a unidade da intensidade é ampere. Sendo, teremos a intensidade total sendo igual a 3 amperes. 10. O gráfico representa o movimento harmônico de uma partícula. Determine a linha A, a amplitude das oscilações. Agora vejamos, para os meninos que irão fazer exame, a amplitude não precisam sofrer, não precisam calcular, e é exatamente esta que nos é dada aqui no gráfico. Então, para a linha A, 10 a linha A, já está resolvido. A amplitude será igual a 0,8 metros. Simples. Passemos para a linha B. O que diz a linha B? O período das oscilações. Meus meninos, o período corresponde a 4 pedaços. Como é que é feita a contagem dos pedaços? Eu gosto de ensinar assim para clarificar aos meus meninos. Então, assim sendo, será a divisão
Só separarem sempre pelo meio, pelos picos. Assim sendo, teremos assim. Então, vamos usar a regra 3 simples para ficar fácil. É fácil resolver esse exercício, meus meninos. Assim sendo, teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pedaços do gráfico nesse caso. Então, 12 pedaços, eu chamo de pedaço, podem dar o nome que quiserem, desde que esteja de acordo com a explicação. Está para 24 segundos no gráfico. Estão aqui. Então, nós sabemos que para fazer uma volta completa, teremos apenas 4 pedaços. Então, pedaço por baixo de pedaço. Daí, teremos o nosso período, caso tenhamos 4 pedaços. Então, regra 3 simples. Produto dos meios igual a produto dos extremos. Então, vamos dizer 12 pedaços. 12 pedaços vezes período será igual a 4 pedaços. Pedaços vezes 24 segundos. Daí o nosso período será igual a 4 pedaços. Uma vez que está a multiplicar os 12 pedaços, quando passam, dividem. Então, vão dividir 12 pedaços. Então, simplificando os pedaços, teremos período sendo igual. Eu opto em simplificar, ao invés de multiplicarmos primeiro, então vamos simplificar. 24 por 12 dá 2. Então, teremos 4 vezes 2 segundos, e daí o nosso resultado será 8 segundos. Assim foi o exercício 10. Assim, passemos para o último exercício, que é o número 11. O que diz o número 11? Diz: o polo sul do ímã atrai o polo, claro, tratando-se de ímãs, logo será o polo norte, certo? Qual é a opção que corresponde ao polo norte? É a opção C. Assim foi mais um exame de física com sucesso. Peço que compartilhem, coloquem o vosso like, comentem, partilhem, subscrevam-se. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Fui.